Há uma verdade que poucos ousam enfrentar. Uma realidade que, quando a descobrires, mudará tua vida para sempre. Talvez tenhas passado anos te perguntando por que o amor parece esquivo, por que as relações não duram, por que as pessoas se afastam sem razão aparente. Talvez, em mais de uma ocasião, tenhas te sentido invisível, como se não importasses o suficiente para que alguém te escolhesse de verdade. E a pergunta que ressoa em tua mente é: por que ninguém me ama como quero ser amado? Mas hoje, aqui e agora, vou te revelar o que realmente acontece. Porque o problema nunca esteve nos outros. Está em ti. Não da forma que poderias pensar. Não porque sejas insuficiente, nem porque te falte algo, mas porque há uma parte de teu ser que ignoraste por tempo demais. Uma sombra que arrastas e que influencia cada uma de tuas relações sem que sequer percebas. Carl Jung, um dos psicólogos mais influentes da história, entendeu isso como poucos o fizeram. E neste vídeo, exploraremos seus ensinamentos para desenterrar o que permaneceu oculto em teu interior. Porque ninguém te amará até que entendas isso, até que compreendas a verdade sobre ti mesmo e o papel que desempenhas na forma como os outros te percebem, te valorizam e te amam. Hoje vamos mergulhar nas profundezas da mente humana, onde habita o inconsciente, onde residem nossos medos mais ocultos e nossos desejos mais reprimidos. E o faremos através das palavras de Carl Jung, o homem que nos ensinou que o que negamos nos controla e o que aceitamos nos liberta. Quando terminares de ver este vídeo, prometo que terás despertado para uma nova compreensão sobre o amor, sobre as relações e sobre ti mesmo. Não será fácil. Pode até doer, porque enfrentar a verdade é desconfortável. Mas se te atreveres a ouvir até o final, terás dado o primeiro passo para mudar tua vida de uma maneira que jamais imaginaste. Estás pronto? Então, comecemos. Carl Jung afirmou: até que o inconsciente não se torne consciente, o subconsciente continuará dirigindo tua vida e tu o chamarás de destino. Com essa ideia, o psicólogo suíço nos revelou uma verdade inescapável. Não somos plenamente donos de nossa vida até que enfrentemos o que carregamos dentro de nós. Muitas vezes nos perguntamos por que nossas relações fracassam, por que terminamos com pessoas que nos ferem, ou por que o amor parece um ciclo interminável de sofrimento. Mas a resposta não está fora de nós, mas nas profundezas de nossa própria psique. O amor que recebemos do mundo é um reflexo do amor que nos damos a nós mesmos. Se não nos amamos de verdade, se não nos conhecemos profundamente, o mundo simplesmente refletirá nossa própria falta de amor. Jung entendeu que dentro de cada um de nós há partes de nosso ser que rejeitamos, escondemos e reprimimos. Isso é o que ele chamou de sombra. Tudo aquilo que consideramos inaceitável de nós mesmos, relegamos ao mais profundo de nossa mente. Mas o que não vemos continua operando em segredo, guiando nossas ações, escolhendo nossos parceiros e moldando nossa experiência do amor. Quando alguém nos rejeita, quando uma relação se rompe, ou quando sentimos que ninguém nos escolhe, é fundamental nos perguntarmos: que parte de mim estou negando? Porque o mundo não nos trata como queremos ser tratados, nos trata como nos tratamos a nós mesmos no mais profundo. E essa é a chave que muitos ignoram. Ninguém pode te amar de verdade até que tu mesmo enfrentes o que carregas dentro de ti. Jung nos ensinou que cada um de nós abriga um universo de desejos, medos e feridas que não foram resolvidas. E essas feridas são as que muitas vezes nos impedem de experimentar o amor de uma forma saudável e genuína. Se em teu interior habita o medo do abandono, se acreditas em segredo que não é suficiente, se carregas com feridas da infância não resolvidas, essas energias se projetarão em tua vida sem que sequer percebas. Escolherás pessoas que confirmem tuas crenças, que ativem essas feridas e que reforcem a dor que carregas dentro de ti. Não porque o destino o tenha decidido,
mas porque teu inconsciente está recriando o roteiro que aprendeu. Agora para por um momento e faz este exercício. Pensa em tuas últimas relações, nas pessoas que te feriram ou naquelas a quem amaste sem ser correspondido. Que padrões podes identificar? Repetem as mesmas dinâmicas? Sentes que sempre atrás o mesmo tipo de pessoa? Se a resposta é sim, então estás vendo o reflexo de tua sombra em ação. Jung nos disse: o que resistes, persiste. Quanto mais tentamos ignorar nossas feridas, mais controle elas têm sobre nós. O primeiro passo para mudar a forma como vivemos o amor é olhar de frente o que nos aterroriza ver. E isso requer coragem. Requer que te perguntes: que crença sobre o amor tenho arrastado desde minha infância? Como foi o amor que recebi quando era criança? De que forma meus pais ou cuidadores me ensinaram a me relacionar? Porque nessas primeiras experiências está a raiz do que hoje experimentas. A maioria das pessoas busca o amor com a esperança de que alguém mais as cure, as complete, as faça sentir valiosas. Mas Jung nos advertiu que essa é uma ilusão perigosa. Ninguém pode te dar o que não dás a ti mesmo. Ninguém pode preencher os vazios que tu mesmo não quiseste enfrentar. E se esperas que o amor venha te resgatar de ti mesmo, sempre terminarás decepcionado. Aqui há outro exercício para ti. Escreve em uma folha todas as coisas que esperas de um parceiro. O que precisas que essa pessoa te dê? Que tipo de amor desejas receber? Agora reflete, é capaz de dar isso a ti mesmo? Porque a grande paradoxo do amor é que só quando aprendes a dar a ti mesmo o que buscas, o mundo começa a refletir isso em ti. E isso nos leva a uma das ensinanças mais profundas de Jung. O amor verdadeiro só pode florescer entre dois seres completos. Quando não fizeste o trabalho interior, o amor se converte em dependência. Precisas do outro para te sentires valioso, para te sentires visto, para não te sentires sozinho. Mas isso não é amor, é carência. E quando amas desde a carência, inevitavelmente atrairás relações que te façam sentir ainda mais vazio. Por isso, Jung insistia em que o amor autêntico nasce da integração da sombra, da reconciliação com um mesmo. Como podes começar esse caminho? Primeiro, para de buscar fora o que só podes encontrar dentro. Se não estás em paz contigo mesmo, nenhuma relação poderá te trazer essa paz. Se sentes que constantemente atrais relações dolorosas, é momento de te deter e te perguntar: que parte de mim mesmo sigo ignorando? Que aspectos de meu ser sigo rejeitando? Porque até que não faças consciente tua sombra, ela seguirá se projetando em tua vida, de formas que não podes controlar. Jung nos deixou uma frase-chave: conhecer tua própria escuridão é o melhor método para lidar com a escuridão dos demais. E isso significa que antes de buscar amor em outro, deves aprender a te amar em tua totalidade, com tuas luzes e tuas sombras. Significa que só quando te enfrentas a teus próprios demônios, podes amar sem depender, sem exigir, sem projetar teus medos no outro. Agora, quero que faças isto. Nos comentários, escreve a frase: me amo o suficiente para atrair o amor que mereço. Porque esse é o primeiro passo. Declarar que estás disposto a te olhar, a te conhecer, a te curar. Porque ninguém te amará de verdade até que tu mesmo aprendas a fazê-lo. Carl Jung entendeu algo que a maioria das pessoas ignora toda a vida. Tuas relações são o espelho de teu inconsciente. Não é casualidade a quem atrás. Não é um mistério porque certas pessoas aparecem em tua vida e outras não. Tudo o que ocorre em teu mundo exterior é um reflexo exato do que carregas dentro. E isso nos leva a uma verdade inescapável. Até que cures o que há em ti, seguirás repetindo os mesmos padrões uma e outra vez. Jung explicava que nossa psique está dividida em diferentes partes. A persona, que é a máscara social que mostramos ao mundo. A sombra, que contém tudo o que reprimimos ou rejeitamos de nós mesmos.
a ânima e o ânimos, que representam o feminino e o masculino dentro de cada ser humano, e o si mesmo, a totalidade de nossa essência quando integramos todas as nossas partes. Por que isso é importante? Porque se não entendes essas dinâmicas dentro de ti, seguirás sem compreender por que amas como amas e por que sofres como sofres. Freud, o mestre de Jung e um dos pioneiros da psicanálise, também falava sobre como as experiências infantis moldam a forma como amamos. Nossas primeiras interações com o amor, a forma como nossos pais nos trataram, o que vimos em casa quando éramos crianças. Tudo isso define nossa ideia do amor na idade adulta. Jung tomou essa ideia e a expandiu ainda mais. Não só repetimos o que aprendemos na infância, mas o projetamos nas pessoas com as quais nos relacionamos. Se alguma vez te perguntaste por que sentes uma atração intensa por alguém que sabes que não te fará bem, a resposta está aqui. Teu inconsciente está tentando recriar uma história não resolvida. Busca curar uma ferida através do outro. Mas esse é o problema. Ninguém pode curar por ti. Ninguém pode preencher o vazio que não quiseste enfrentar. Aqui é onde entra um conceito poderoso de Jung: a projeção. Quando vês alguém e sentes uma conexão imediata, um magnetismo incontrolável, não é magia. É teu inconsciente reconhecendo nessa pessoa algo que negaste em ti mesmo. Pode ser uma qualidade que não te permites expressar, ou uma ferida que ainda não fechaste. É por isso que as relações mais intensas não são necessariamente as mais saudáveis. São as que ativam nossas sombras, nossas feridas mais profundas. Se sentiste que sempre te apaixonas por pessoas que te fazem mal, é momento de te perguntar: que parte de mim mesmo estou projetando nelas? Jung nos dizia: tudo o que nos irrita nos outros nos leva a um entendimento de nós mesmos. Isso significa que cada vez que alguém te faz sofrer, em vez de culpá-lo, pergunta-te: o que está revelando essa pessoa sobre mim? Que lição devo aprender? Vamos fazer outro exercício. Pensa na última pessoa que te feriu. Escreve isso em um papel. Agora, em vez de te focares no que essa pessoa te fez, escreve que emoções despertou em ti. Sentiste abandono, rejeição, insegurança? Isso que sentes é tua ferida oculta. E não se curará até que a enfrentes, até que deixes de buscar fora a validação que só podes te dar a ti mesmo. Jung também nos ensinou que o amor tem uma dimensão profunda que vai além do romântico. O amor não é só encontrar alguém que te faça feliz, é encontrar alguém com quem possas evoluir. Em seu conceito de anima e ânimos, Jung explicava que todos carregamos dentro de nós uma energia masculina e uma feminina. Quando não equilibramos essas energias, buscamos no outro o que nos falta em nós. Por isso, muitas relações terminam em dependência emocional. Quando não integraste teu lado feminino, buscas uma parceira que te brinde ternura e compreensão. Quando não integraste teu lado masculino, buscas alguém que te dê direção e força. Mas esse é o grande erro. O amor verdadeiro não se trata de buscar o que te falta. Trata-se de compartilhar desde a abundância. Aqui há outra pergunta-chave para ti. Amas desde a abundância ou desde a carência? Se sentes que precisas de alguém para ser feliz, se o amor é uma fuga para preencher vazios, então ainda não fizeste o trabalho interno que Jung nos ensinou. Amar desde a abundância significa que o amor não é uma necessidade, mas uma escolha. E só podes escolher livremente quando curaste tua sombra. Se isso ressoa contigo, quero que deixes nos comentários a frase: curarei minha sombra para amar desde a abundância. Porque o primeiro passo para mudar tua realidade é declarar tua intenção de fazê-lo. O amor verdadeiro não começa com o outro, começa contigo. Carl Jung nos deixou um legado inestimável, um mapa para a compreensão profunda de nossa psique. E uma de suas mensagens mais transformadoras é que tudo o que não enfrentamos em nosso interior, encontraremos no exterior
sob a forma de destino. Quantas vezes sentiste que cais nos mesmos padrões? Quantas vezes repetiste relações que te desgastam, que parecem seguir o mesmo roteiro doloroso? A razão é simples, mas impactante. Tuas feridas não curadas te levam a repetir a história até que aprendas a lição. Se não reconheces a dor que carregas dentro, seguirás atraindo pessoas que a ativem. Se foste rejeitado em tua infância, te atrairão relações onde te sintas invisível. Se te fizeram sentir que não eras suficiente, buscarás amor em quem não possa te amar plenamente. E isso não é coincidência, é um mecanismo do inconsciente. Jung explicava que o inconsciente sempre buscará trazer à superfície aquilo que precisamos curar, ainda que nos doa. Não porque o universo queira nos castigar, mas porque essa é a única forma de integrar nossas sombras. O amor que buscas fora é o amor que primeiro deves te dar a ti mesmo. Mas a maioria das pessoas não entende isso. Acreditamos que o amor é encontrar alguém que nos faça sentir completos, quando a realidade é que o amor mais profundo só pode florescer entre dois seres que já se completaram a si mesmos. Aqui é onde muitas relações fracassam. Duas pessoas se encontram esperando que o outro preencha seus vazios. E quando isso não ocorre, sentem decepção, dor, ressentimento. Não é o amor que lhes dói, é a expectativa irreal que tinham dele. Freud e Jung coincidiam em que nossas experiências infantis deixam marcas indeléveis na forma como amamos. Se cresceste em um ambiente onde o amor era condicionado, onde tinhas que merecê-lo ou ganhá-lo, é possível que hoje continues acreditando que deves fazer algo extraordinário para ser amado. Mas o amor verdadeiro não funciona assim. O amor real não é algo que se ganha com esforço, é algo que se permite e se recebe quando já te aceitaste por completo. Jung dizia: quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. E essa é a chave para curar. Deixar de buscar respostas fora e começar a olhar em nosso interior. Que feridas segues arrastando? Que padrões segues repetindo? Por que segues escolhendo pessoas que não podem te dar o que precisas? Essas não são perguntas fáceis, mas são necessárias. Porque só quando te atreves a olhar dentro de ti mesmo, podes te libertar do ciclo repetitivo do sofrimento. Quando não somos conscientes de nossas feridas, as projetamos em nossas relações. Se não te sentes suficiente, esperarás que alguém mais te faça sentir valioso. Se temes ser abandonado, te agarrarás a relações danosas só pelo medo da solidão. Se não aprendeste a te validar a ti mesmo, precisarás de validação constante dos demais. E nesse processo, perderás tua essência, tua autenticidade, teu poder pessoal. Mas aqui vem a revelação mais importante. O amor não está destinado a te salvar, mas a te mostrar quem és. Jung falava sobre a importância da individuação, o processo de te tornares tu mesmo, de integrar todas as nossas partes, de nos reconhecermos como seres completos. E até que não faças esse trabalho interno, seguirás atraindo relações que te reflitam tua própria falta de amor próprio. Não porque não mereças amor, mas porque não podes recebê-lo plenamente até que o reconheças dentro de ti. Aqui há um exercício poderoso para ti. Escreve uma carta a teu eu de há 5 anos. Dize-lhe tudo o que desejarias que tivesses sabido sobre o amor, sobre o valor pessoal, sobre a importância de curar. Sê honesto, sem te julgar. Quando terminares, leia em voz alta e reflete sobre quanto cresceste, mas também sobre o que ainda precisas trabalhar. Jung também falava do arquétipo do amante, a parte de nós que anseia pela conexão profunda, pelo vínculo autêntico. Mas para amar verdadeiramente a outro, primeiro deves te reconciliar com todas as partes de ti mesmo, inclusive as que não te agradam. Como podes aceitar o amor de alguém mais se ainda rejeitas partes de ti mesmo? Como podes acreditar que alguém te amará se tu mesmo não te consideras digno de amor?
O caminho não é fácil, mas é necessário, porque até que não cures, seguirás buscando o amor como uma solução externa em vez de reconhecê-lo como uma verdade interna. E aqui está a mensagem que mudará tua vida. O amor que desejas já está dentro de ti. Não é algo que tenhas que ganhar, nem algo que alguém mais possa te conceder. É algo que deves lembrar e permitir-te experimentar de dentro para fora. Se chegaste até aqui, é porque uma parte de ti já está pronta para essa mudança. Uma parte de ti sabe que não pode seguir vivendo da mesma maneira, repetindo os mesmos erros, caindo nos mesmos padrões. E essa consciência é o primeiro passo para a transformação. Agora, quero que faças isto. Nos comentários, escreve a frase: "Me permito receber o amor que já existe em mim." Porque quando declaras tua intenção, quando reconheces teu próprio valor, dás o primeiro passo para mudar tua realidade. Ninguém te amará até que entendas isso. Mas quando o fizeres, o amor deixará de ser uma busca e se tornará uma expressão natural de quem és. Carl Jung nos deixou uma ensinança crucial. Até que faças consciente o que há em teu inconsciente, este dirigirá tua vida e o chamarás destino. E essa é a razão pela qual muitas pessoas sofrem no amor sem entender por quê. Seguem atraindo relações que as ferem, seguem buscando o amor em lugares equivocados e seguem sentindo que ninguém as ama como desejam ser amadas. Mas o problema nunca esteve fora, sempre esteve dentro. O que Jung nos mostrou é que nossos padrões amorosos são a manifestação de nossas feridas internas. Não basta querer amor, não basta dizer quero uma relação saudável. Se dentro de ti há uma parte que acredita que não merece amor, que se sente insuficiente ou que teme a intimidade, então essa parte ditará tua realidade. O mundo te refletirá exatamente aquilo que ainda não curaste. Aqui há um exercício-chave. Toma uns minutos para escrever uma lista das crenças que tens sobre o amor. Sê honesto. Acreditas que o amor sempre termina em sofrimento? Que o amor é difícil? Que ninguém é capaz de te amar de verdade? O que escreveres nessa lista será um reflexo de teu inconsciente. E até que não mudes essas crenças, elas seguirão se manifestando em tua vida. Jung também nos ensinou que quando não integramos nossa sombra, terminamos projetando-a nos demais. Se há algo de ti mesmo que rejeitas, é muito provável que o vejas refletido nas pessoas com as quais te relacionas. Sentes que sempre terminas com parceiros que te fazem mal? Pergunta-te: estou atraindo pessoas que me tratam da forma como eu me trato a mim mesmo em meu interior? Porque até que aprendas a te amar de verdade, seguirás atraindo relações que reflitam tua falta de amor próprio. Freud falava do complexo de Édipo e do papel da infância na escolha de parceiros. Jung levou essa ideia mais além e nos mostrou que não só buscamos nos outros o que nos faltou na infância, mas repetimos padrões familiares sem nos darmos conta. Se em tua infância o amor era distante ou instável, é provável que, adulto, sintas que as relações amorosas são um constante ir e vir de emoções. Mas aqui está a chave. O amor não tem que ser sofrimento. O amor não tem que ser instabilidade. O amor pode ser um refúgio, mas só quando aprendes a ser teu próprio refúgio primeiro. Jung nos ensinou que todos carregamos dentro de nós o arquétipo da criança ferida. Essa parte de nós que ainda busca validação, que ainda espera que alguém mais venha curar o que nos dói. Mas ninguém virá te salvar. E esse não é uma mensagem de desesperança, mas de poder. Porque quando entendes isso, te das conta de que o poder sempre esteve em tuas mãos. Não tens que esperar que alguém mais te ame para te sentires completo. Não tens que seguir buscando amor fora quando podes construí-lo dentro de ti. Aqui vai outra pergunta-chave para ti. Se nunca mais pudesses receber amor de outra pessoa, seguirias te sentindo valioso? Se a resposta é não, então tens trabalho a fazer. Porque o amor próprio não é uma opção,
É a base sobre a qual se constroem todas as relações saudáveis. E até que não aprendas isso, seguirás vivendo o amor desde a carência, desde a necessidade, desde a falta. É por isso que quero que deixes nos comentários a frase: eu me escolho a mim mesmo primeiro. Porque esse é o passo mais importante. Escolher-te. Decidir que não precisas da validação de ninguém mais para te sentires completo. Porque quando o fizeres, o amor deixará de ser uma busca e se tornará uma consequência natural de teu crescimento. Carl Jung nos deixou uma ensinança que, se compreendida profundamente, pode mudar completamente a forma como experimentamos o amor e as relações. Ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas tornando consciente sua própria escuridão. E essa é uma das frases mais impactantes de toda a sua obra. Porque o amor não se trata só de encontrar a pessoa certa, mas de nos enfrentarmos a nossas próprias sombras. Até que não faças consciente o que reprimiste, seguirás projetando-o em tuas relações, seguirás te sentindo incompreendido e seguirás atraindo o mesmo tipo de pessoa uma e outra vez. A psicanálise nos demonstrou que grande parte de nossa vida amorosa é um reflexo de nosso inconsciente. Sigmund Freud, mentor de Jung, afirmava que todo o nosso comportamento está determinado por experiências da infância. Mas Jung foi mais além. Não só estamos presos em padrões inconscientes de nossa infância, mas nossa própria psique está fragmentada em diferentes partes, e uma delas é a sombra. O que não aceitamos de nós mesmos, terminamos vendo refletido em nossas relações, na forma como nos amam e em como amamos os demais. Esse conceito é crucial. O amor que recebemos é uma projeção do amor que nos damos. Se te abandonas constantemente, atrairás pessoas que te abandonem. Se não acreditas que é suficiente, atrairás relações onde sentirás que tens que demonstrar teu valor o tempo todo. Mas aqui está a grande verdade. O mundo te trata como tu te tratas a ti mesmo no mais profundo. E isso não é metafórico, é psicológico. Jung explicou que o que negamos dentro de nós, terminamos buscando nos outros, muitas vezes de forma destrutiva. Albert Ellis, criador da terapia racional emotiva comportamental, explicou que grande parte de nosso sofrimento provém de crenças irracionais que não questionamos. Acreditamos que não podemos ser felizes sem amor, que uma relação nos dará a paz que não encontramos dentro, que alguém mais virá nos resgatar de nosso vazio. Mas todas essas crenças nos condenam ao sofrimento, porque nos fazem depender do externo para nos sentirmos completos. Jung afirmava que a verdadeira individuação ocorre quando deixamos de buscar fora o que sempre esteve dentro. Aqui é uma pergunta fundamental que deves te fazer. Estou buscando no amor uma forma de escape ou uma forma de crescimento? Porque a maioria das pessoas busca o amor como uma via de escape, para fugir da solidão, para não enfrentar seus próprios medos, para se sentir validada. Mas o amor que se baseia na carência sempre termina em sofrimento. Porque não é amor, é dependência emocional disfarçada de afeto. Carl Rogers, o criador da terapia centrada na pessoa, tinha uma visão poderosa sobre o amor. O amor genuíno só pode existir em um espaço de autenticidade. E isso significa que se não podes ser tu mesmo em uma relação, não é amor. É medo do abandono. Muitas pessoas sacrificam sua verdadeira identidade, seus desejos, seus sonhos, só para não perder alguém. Mas essa é uma traição silenciosa que no final nos destrói. Porque o amor não deveria te fazer menor, mas maior. Jung nos advertiu que o amor nos revela nossas feridas mais profundas. As pessoas que mais nos afetam emocionalmente são aquelas que ativam nossas sombras, nossos traumas não resolvidos, nossas inseguranças ocultas. Mas isso não significa que essas pessoas sejam as indicadas. Muitas vezes nos sentimos fortemente atraídos por alguém porque nos lembra, a nível inconsciente, uma ferida do passado. E em vez de ver isso como um sinal de destino,
deveríamos vê-lo como uma oportunidade para curar. Pensa nisto. Quantas vezes sentiste uma atração intensa por alguém que não era bom para ti? Quantas vezes sentiste que não podes deixar ir alguém que te fere? Isso não é amor. É teu inconsciente tentando resolver uma ferida antiga. É a sombra tentando encontrar a luz através do outro, mas o outro não pode fazer esse trabalho por ti. Outro ponto-chave de Jung é a integração da ânima e do ânimos. Jung explicava que dentro de cada homem existe um aspecto feminino reprimido, a ânima, e dentro de cada mulher, um aspecto masculino reprimido, o ânimos. Se não trabalhamos em integrar essas energias dentro de nós, terminamos buscando no outro o que sentimos que nos falta. E isso gera relações de dependência, onde o outro se converte em um substituto de nossa própria evolução interna. Pensa em como te sentes quando estás sozinho. Se a solidão te pesa, se sentes que não podes estar contigo mesmo sem te distrair, então ainda não encontraste o amor verdadeiro. Porque o amor verdadeiro começa na relação que tens contigo mesmo. Se não podes estar sozinho sem te sentires vazio, nenhuma relação poderá preencher esse vazio. Erich Fromm, em sua obra A Arte de Amar, dizia que o amor é um ato de vontade, não só um sentimento. O amor real é uma decisão de crescer juntos, de evoluir juntos, de se respeitar em liberdade. Mas para que o amor seja assim, primeiro devemos aprender a nos amar sem condições. Não podes esperar que alguém mais faça por ti o que tu mesmo não estás disposto a fazer. Aqui há outro exercício para ti. Toma uns minutos para escrever uma carta de amor a ti mesmo. Sim, a ti. Escreve-te como se estivesses escrevendo a pessoa mais importante de tua vida. Que palavras de amor e reconhecimento te darias? O que te dirias se fosses teu próprio melhor amigo? Esse exercício pode parecer simples, mas é incrivelmente poderoso, porque nos obriga a reconhecer o amor dentro de nós, antes de buscá-lo nos demais. Jung nos ensinou que o amor não é encontrar alguém que nos complete, mas encontrar alguém com quem compartilhar nossa completude. Mas isso só é possível quando fazemos o trabalho de autoconhecimento. Porque até que não cures, seguirás chamando de amor a repetição de teu sofrimento. Se este vídeo ressoou contigo, quero que deixes nos comentários a frase: sou suficiente com ou sem amor externo. Porque quando compreendes isso, o amor deixa de ser um sofrimento e se converte em uma escolha. E essa escolha sempre começa por ti. Carl Jung nos ensinou que o amor não é só uma emoção, mas um reflexo de nosso inconsciente mais profundo. Em cada relação que vivemos, em cada pessoa que nos atrai, em cada vínculo que nos fere ou nos faz crescer, há uma história que estamos repetindo sem nos darmos conta. Mas aqui está a verdade mais dura de aceitar. Até que não te enfrentes a ti mesmo, seguirás chamando de amor a padrões destrutivos que só perpetuam teu próprio sofrimento. Ninguém te amará como desejas até que entendas isso. A mente humana está construída por camadas. Está a persona, essa máscara que mostramos ao mundo, a versão de nós que tentamos projetar para sermos aceitos. Mas atrás dessa persona há algo muito mais profundo. A sombra, esse conjunto de emoções reprimidas, desejos não expressados, feridas não resolvidas. Jung descobriu que o amor nos coloca diante de nossa sombra com uma clareza aterradora. Não é casualidade que as relações mais intensas sejam também as mais caóticas. Não é coincidência que as pessoas que mais nos impactam emocionalmente sejam aquelas que ativam nossas inseguranças mais profundas. O psicanalista Jacques Lacan dizia que o amor é dar o que não se tem a alguém que não o quer. Essa ideia pode soar pessimista, mas na realidade encerra uma grande verdade. Buscamos no outro aquilo que acreditamos que nos falta, e quando o outro não pode nos dar, sentimos dor. Mas Jung nos mostrou um caminho diferente. O amor real só surge quando deixamos de buscar nos outros
o que já carregamos dentro. Se segues esperando que alguém mais te faça sentir completo, amado e valioso, te condenas a uma vida de decepção. Porque o que buscas não está no outro, está em ti. Não é tua parceira quem deve curar tuas feridas. Não é alguém mais quem deve te fazer sentir suficiente. És tu quem deve te enfrentar a ti mesmo, integrar tua sombra e aprender a te amar sem condições. Aqui há uma verdade incômoda. Se ainda sentes que ninguém te ama como queres, é porque, em algum nível, ainda não aprendeste a te amar. Jung nos advertiu sobre isso. Tudo o que nos irrita nos outros nos leva a um entendimento de nós mesmos. Cada vez que sentes que o amor te abandona, cada vez que experimentas rejeição, cada vez que sentes que alguém não te valoriza, há um reflexo de algo dentro de ti que ainda precisa ser reconhecido. Um dos erros mais comuns que as pessoas cometem é acreditar que o amor verdadeiro significa encontrar alguém que nunca as fará sofrer. Mas Jung nos mostrou que o amor é um mestre. Não existe uma relação na qual não haja conflitos, porque toda relação nos enfrenta ao que ainda não resolvemos em nosso interior. Não se trata de encontrar alguém que nos faça felizes o tempo todo, mas de encontrar alguém com quem possamos crescer. O psiquiatra Viktor Frankl, criador da logoterapia, dizia que a vida ganha sentido quando encontramos um propósito maior que nosso próprio sofrimento. E isso também se aplica ao amor. Quando buscas amor desde a carência, o amor se converte em uma obsessão, em uma droga, em uma fuga. Mas quando entendes que o amor não é algo que precisas, mas algo que compartilhas, tudo muda. Jung falou sobre o conceito de individuação, o processo pelo qual uma pessoa se torna sua versão mais autêntica. Se buscas o amor antes de ter passado por teu processo de individuação, terminarás te perdendo na outra pessoa. Quantas vezes te moldaste para encaixar em uma relação? Quantas vezes reprimiste o que realmente queres, por medo de que te abandonem? Isso não é amor, é medo. E onde há medo, não pode haver amor verdadeiro. Se realmente queres experimentar o amor de uma maneira profunda, primeiro deves te perguntar: me conheço a mim mesmo o suficiente para compartilhar quem sou sem medo? Sei o que quero, o que preciso, o que estou disposto a dar e o que não? Porque se não podes responder essas perguntas, então o que buscas não é amor, mas alguém que te ajude a encontrá-lo dentro de ti. O psicólogo John Bowlby, criador da teoria do apego, demonstrou que nosso estilo de apego se forma na infância e determina a maneira como vivemos nossas relações adultas. Se cresceste em um ambiente onde o amor era instável, é provável que hoje tenhas medo do abandono. Se cresceste sentindo que não era suficiente, é provável que hoje busques validação constante nos outros. Mas o que Jung nos ensinou é que não estamos condenados a repetir nossa história. Podemos reescrever nosso roteiro, podemos transformar nossa sombra em luz. Para fazer isso, há que fazer o trabalho interno. E isso implica fazer perguntas incômodas. Que parte de mim mesmo sigo rejeitando? Por que sigo buscando amor em pessoas que não podem me dá-lo? Realmente acredito que mereço o amor que desejo? Porque até que não cures essas crenças, seguirás atraindo o tipo de relações que confirmem tua falta de amor próprio. Aqui há um exercício que pode te ajudar. Escreve em uma folha todas as vezes que sentiste que não é suficiente em uma relação. Depois escreve todas as provas de que sim, é suficiente. Porque a mente humana tem a tendência de se agarrar ao negativo, de repetir a história do abandono, da rejeição. Mas quando fazes o esforço consciente de encontrar evidências de teu próprio valor, começas a mudar tua percepção. E quando tua percepção muda, tua realidade também muda. Se segues atraindo relações onde sentes que não te valorizam, pergunta-te: estou permitindo isso porque, no fundo, acredito que não mereço mais? Jung dizia que nos tornamos aquilo que acreditamos ser. Se acreditas que não mereces um amor saudável, seguirás atraindo relações que reforcem essa crença. Mas se decides que mereces um amor autêntico, começarás a tomar decisões diferentes. O amor não é um jogo de azar. Não é sorte, não é coincidência. É um reflexo de tua relação contigo mesmo.
E quando entendes isso, deixas de esperar que o amor te chegue como um milagre e começas a trabalhá-lo desde dentro. Porque o amor maior que podes experimentar não é o que recebes dos outros, mas o que te dás a ti mesmo primeiro. Quero que faças algo antes de ires. Deixa nos comentários a frase: "Me amo o suficiente para receber o amor que mereço." Porque esse é o primeiro passo. Declará-lo, acreditá-lo, senti-lo. Porque quando entendes isso, tudo em tua vida começa a mudar. E o amor verdadeiro, deixa de ser uma busca e se converte em uma consequência natural de quem és. Carl Jung nos deixou uma mensagem que, se realmente a interiorizares, mudará para sempre tua forma de experimentar o amor e a vida, até que faças consciente o que há em teu inconsciente. Este dirigirá tua vida e o chamarás destino. Não é magia, não é sorte, não é casualidade. É o reflexo do que carregas dentro. Cada relação que tiveste, cada pessoa que amaste, cada rejeição que sofreste, cada ferida que ainda te dói, é um eco de algo que vive no mais profundo de tua psique. E só quando o enfrentas, podes te libertar. Muitas pessoas passam a vida buscando amor sem se darem conta de que seguem o mesmo padrão uma e outra vez. Perguntam-se por que sempre terminam com pessoas que as ferem. Por que sempre terminam se sentindo não vistas, não valorizadas, não amadas. Mas a verdade é que o problema não está no outro, mas na história que seguimos repetindo dentro de nós. Jung nos ensinou que o inconsciente busca resolver o que ficou pendente e o faz da única maneira que sabe, atraindo situações e pessoas que nos obriguem a ver o que não queremos enfrentar. A pergunta que deves te fazer agora é esta: vais seguir permitindo que teu inconsciente decida por ti? Vais seguir chamando de destino o que na realidade é um padrão que podes romper? Porque aqui está o grande segredo: tens o poder de mudar tudo. Não estás condenado a repetir a mesma história. Não estás destinado a sofrer no amor. Mas a mudança não virá de fora, virá de ti. A verdadeira revolução começa quando te olhas no espelho e decides que já não vais mendigar amor. Quando decides que o amor que buscas fora é o amor que primeiro deves te dar a ti mesmo. E nesse momento, quando começas a te tratar com respeito, com compaixão, com amor incondicional, tudo muda. Porque deixas de aceitar menos do que mereces. Porque deixas de perseguir quem não te valoriza. Porque te das conta de que o amor não é algo que deves te ganhar, mas algo que deves permitir-te receber. É momento de tomares o controle, de te tornares o protagonista de tua própria história. Até agora talvez tenha sido um personagem secundário em tua própria vida, deixando que as circunstâncias e as emoções te arrastem sem direção. Mas isso acaba hoje. Hoje tomas a decisão de curar, de crescer, de te amar de uma forma que nunca antes o fizeste. Porque quando tu mudas, o mundo a teu redor muda contigo. Quero que faças algo agora. Quero que nos comentários escrevas a frase: "Sou o dono de minha história, e o amor começa em mim." Porque essa não é só uma frase, é uma declaração de poder. É a promessa que te fazes a ti mesmo de que nunca mais aceitarás menos do que mereces. É a primeira semente de uma nova vida, uma vida na qual o amor já não é sofrimento, mas liberdade. E agora, é momento de ver como tudo isso ganha vida em uma história. Porque não há melhor maneira de aprender que através da experiência. E na próxima parte conheceremos a história de alguém que, como tu, teve que enfrentar sua sombra para finalmente encontrar o amor verdadeiro. Uma história que poderia ser a tua. Carl Jung nos ensinou que o amor não é só um sentimento, é um espelho, uma porta para o autoconhecimento, uma oportunidade para ver o que negamos em nós mesmos. Até que não te enfrentes à tua própria sombra, seguirás repetindo a mesma história uma e outra vez. Seguirás te sentindo rejeitado. Seguirás te perguntando por que ninguém te ama como desejas. Mas a pergunta não é por que o mundo não te dá o amor que queres, mas porque tu ainda não te permitiste recebê-lo de verdade. A mente humana é um labirinto. Cada emoção, cada reação, cada relação que experimentamos está moldada por algo mais profundo, algo que não vemos, mas que nos governa. E Jung nos deixou uma verdade fundamental.
Até que faças consciente ou inconsciente, seguirás chamando-o de destino. Seguirás caindo nas mesmas armadilhas. Seguirás escolhendo o mesmo tipo de pessoas. Seguirás revivendo a mesma dor. Mas quando despertas, quando decides que é momento de ver a verdade, tudo muda. O amor que tens buscado toda a tua vida não está em alguém mais. Está dentro de ti. Não é uma frase bonita, é uma realidade psicológica. Se não aprendes a validar teu próprio valor, sempre dependerás da validação dos outros. Se não aprendes a te ver a ti mesmo com compaixão, sempre estarás buscando alguém que te faça sentir querido. Mas o problema é que o amor externo só pode ser um reflexo do amor interno. Não pode substituí-lo. As pessoas que mais sofreram no amor são aquelas que entregaram seu poder aos outros, aqueles que acreditaram que o amor é algo que se ganha, algo que se suplica, algo que se merece só se for suficientemente bom. Mas essa é a maior mentira. O amor real não se trata de ganhá-lo, trata-se de permiti-lo. E para permiti-lo, deves começar contigo e contigo mesmo. Quando compreendes isso, quando deixas de buscar fora o que já tens dentro, algo incrível ocorre. O amor deixa de ser necessidade e se converte em escolha. Já não persegues as pessoas erradas. Já não aceitas menos do que mereces. Porque entendeste que o amor não é um prêmio que alguém mais te concede. É algo que brota de ti quando aprendes a te ver com verdadeira clareza. Pensa nisto por um momento. Se o amor que recebeste em tua vida foi um reflexo da forma como te tratas a ti mesmo, o que isso diz de ti? Tens te dado o amor que esperas receber? Tens te tratado com a paciência, a ternura e a compaixão que desejas dos outros? Porque se a resposta é não, então aí está a chave. A mente é poderosa. O que acreditamos sobre nós mesmos se manifesta em nossa realidade. Se acreditas que não mereces um amor saudável, terminarás aceitando relações tóxicas. Se acreditas que o amor sempre dói, encontrarás maneiras de perpetuar esse sofrimento. Mas aqui está a verdade. Podes mudar essa narrativa em qualquer momento. Podes decidir que mereces mais. Podes mudar tua percepção e ao fazê-lo, mudar tua realidade. O psiquiatra Viktor Frankl dizia que entre o estímulo e a resposta há um espaço. E nesse espaço está nosso poder de escolher. Não podes mudar o passado, não podes mudar o que te fizeram, mas podes mudar o que acreditas sobre ti mesmo. Podes decidir que a história que te contaste até hoje já não será a que regerá a tua vida. E quando tomas essa decisão, tudo se transforma. Se sentes que ninguém te amou como desejas, quero que te faças esta pergunta. Tenho me amado como desejo ser amado? Porque até que não comeces aí, seguirás perseguindo o amor em lugares onde nunca o encontrarás. O amor não é um pedaço que recolhes da mesa de alguém mais. O amor é algo que floresce em ti, quando decides te tratar com a dignidade que sempre mereceste. Quando Jung falava da sombra, referia-se a tudo aquilo que escondemos, que negamos, que nos dá medo enfrentar. Mas a sombra não é nosso inimigo. É a parte de nós que precisa ser reconhecida. Até que não aceites tua própria luz e tua própria escuridão, seguirás buscando nos outros a aprovação que só tu podes te dar. E esse é o maior ato de amor próprio que podes fazer, deixar de fugir de ti mesmo. Se alguma vez te sentiste sozinho, se alguma vez sentiste que o amor é inalcançável, se alguma vez sentiste que ninguém te escolhe, quero que saibas que tu és o único que pode mudar tudo isso. Tudo mudará quando mudares a forma como te vês a ti mesmo. O amor não é algo que te falta, é algo que já está dentro de ti, esperando ser descoberto. As relações saudáveis não se constroem com a necessidade de ser salvo. Constroem-se com a certeza de que já é suficiente. E quando chegas a esse ponto, quando curaste o suficiente para não depender do amor dos outros, algo mágico ocorre. Atrás relações que refletem esse amor próprio. Porque já não buscas desde a carência, mas desde a abundância. Aqui há um último exercício para ti. Fecha os olhos e lembra a última vez que te sentiste amado. Pode ter sido um momento pequeno, um sorriso, uma palavra, uma carícia. Agora, em vez de vê-lo como algo que veio de fora, sente-o dentro de ti.
Esse amor que experimentaste não veio de outra pessoa. Veio de tua capacidade de recebê-lo. E isso significa que o amor sempre esteve em ti. Quero que nos comentários escrevas a frase: o amor que busco já está dentro de mim. Porque essa não é só uma frase, é um novo começo. É a promessa de que a partir de hoje, nunca mais aceitarás menos do que mereces. É o primeiro passo para uma vida onde o amor já não é uma busca, mas uma expressão natural de quem és. E agora, chegou o momento de ver essa ensinança refletida em uma história. Uma história que poderia ser a tua. Uma história que nos mostrará como alguém, como tu, teve que enfrentar sua sombra para finalmente entender o que é o amor verdadeiro. Porque quando vês essas ideias em ação, quando as experimentas através dos olhos de outro, tudo faz sentido. Prepara-te, porque o que vem a seguir poderia mudar tua vida para sempre. Era uma vez um homem chamado Daniel. À primeira vista eu tinha tudo. Um trabalho estável, uma vida ordenada, uma rotina estruturada. Mas havia algo em seu interior que não podia ignorar. Sua vida amorosa era um desastre. Desde que se lembrava, sempre terminava em relações que o deixavam vazio, com uma sensação de desesperança que lhe oprimia o peito. Cada vez que tentava amar, o amor se convertia em sofrimento. Sua última relação tinha sido a pior. Mônica, a mulher por quem tinha dado tudo, o deixou de um dia para o outro. Sem explicações, sem despedidas. Só uma mensagem curta na qual dizia que não era ele, mas ela. Claro que Daniel sabia que não era verdade. Sempre era ele. Sempre terminava no mesmo ponto, com a mesma ferida aberta, com a mesma pergunta rondando sua mente: por que ninguém fica comigo? Durante semanas, mergulhou na tristeza. Olhava-se no espelho e se via como um homem quebrado, alguém destinado a ser rejeitado. Alguém a quem o amor sempre daria as costas. E quanto mais pensava nisso, mais se convencia de que havia algo nele que não estava bem. Algo que fazia as pessoas o deixarem. Algo que o condenava à solidão. Mas uma noite, em meio ao insônia, decidiu fazer algo que nunca tinha feito antes: buscar respostas dentro de si mesmo em vez de culpar o mundo. Foi assim que se encontrou com as ensinanças de Carl Jung. As palavras do psicólogo suíço ressoaram no mais profundo de seu ser. Até que faças consciente o que há em teu inconsciente, este dirigirá tua vida e o chamarás destino. O impacto foi imediato. Seria possível que todas suas relações fracassadas não fossem uma questão de má sorte, mas o resultado de algo mais profundo dentro dele. Algo que ele mesmo estava projetando em suas parceiras sem se dar conta. Desde essa noite, Daniel não pôde deixar de pensar nessa ideia. Se seu inconsciente o estava condenando a repetir o mesmo padrão, devia descobrir por quê. Sentou-se com um caderno em branco e começou a escrever sobre todas as relações que tinha tido. Um por um, nomeou suas ex-parceiras, lembrou suas histórias, seus conflitos, os momentos em que tudo começou a desmoronar. E aí estava, um padrão tão evidente que o surpreendeu não tê-lo visto antes. Sempre escolhia mulheres que não podiam lhe dar estabilidade emocional. Sempre terminava com pessoas que pareciam não estar prontas para se comprometer, que o tratavam com indiferença, que o faziam sentir insuficiente. Era como se estivesse buscando, uma e outra vez, reviver a mesma ferida. Mas a pergunta-chave era: de onde vinha essa ferida? Decidiu ir mais atrás, até sua infância. Jung falava da importância da criança interior, das feridas precoces que nos marcam para toda a vida. E quando pensou em sua infância, entendeu tudo. Seu pai tinha sido um homem distante. Um homem que, embora estivesse presente fisicamente, nunca esteve emocionalmente. Cada vez que Daniel tentava se aproximar dele, recebia o silêncio, a indiferença. A sensação de que seu amor não era suficiente para despertar o afeto de seu próprio pai. E, sem se dar conta, tinha passado toda a sua vida recriando essa história. Escolhia parceiras que o faziam sentir igual a como seu pai o tinha feito sentir. Não visto, não valorizado, não suficiente. O amor, para ele, tinha se convertido em um campo de batalha no qual tentava ganhar o que nunca recebeu em sua infância. Buscava em cada parceira uma redenção, uma segunda oportunidade de ser escolhido.
mas sempre terminava com a mesma ferida aberta. Foi nesse momento que entendeu a ensinança mais poderosa de Jung. Tudo o que nos irrita nos outros nos leva a um entendimento de nós mesmos. Não eram suas parceiras o problema, era ele. Não porque houvesse algo errado nele, mas porque estava preso em um ciclo que seu inconsciente não sabia como romper. Mas agora o via. E quando algo se torna consciente, já não pode seguir governando na escuridão. Era hora de fazer algo diferente. Com a determinação de um homem que tinha visto a verdade pela primeira vez, Daniel tomou uma decisão. Curaria sua ferida. Não seguiria esperando que alguém mais viesse preenchê-la. Desta vez, ele mesmo se daria o amor que sempre buscou fora. Não seria fácil. Enfrentar sua sombra seria doloroso, mas pela primeira vez em sua vida, sentia que tinha uma oportunidade real de mudar seu destino. Era hora de deixar de buscar amor nos outros e começar a encontrá-lo dentro de si mesmo. E assim começou seu verdadeiro viagem. Se resonaste com a história de Daniel até agora, quero que deixes nos comentários a frase: "Me atrevo a olhar dentro de mim", porque essa é a chave do verdadeiro câmbio. A história de Daniel é um reflexo do que muitas pessoas experimentam sem sequer se darem conta. Sua vida amorosa não era uma questão de má sorte, mas a consequência de padrões inconscientes que governavam suas decisões sem que ele soubesse. O que Jung nos ensinou, e que vemos claramente em sua história, é que tudo o que reprimimos, tudo o que negamos, tudo o que não resolvemos, se converte no roteiro de nossa vida. Desde o princípio, Daniel se sentia vítima do destino. Cada relação terminava da mesma maneira, com a mesma ferida, com a mesma sensação de vazio e abandono. Mas o que ele não entendia é que não era casualidade. Seu inconsciente estava atraindo, uma e outra vez, a mesma dinâmica. Por quê? Porque sua mente, em uma tentativa de resolver o que ficou pendente em sua infância, o levava a buscar pessoas que o fizessem sentir igual a como seu pai o tinha feito sentir. Invisível, não escolhido, insuficiente. Aqui entra uma das ensinanças mais profundas de Jung: a sombra. A sombra é tudo aquilo que rejeitamos de nós mesmos, tudo o que aprendemos a esconder, tudo o que nos dá medo reconhecer. Daniel tinha passado sua vida evitando sua ferida de infância. Nunca tinha querido olhar atrás, nunca tinha querido admitir que ainda lhe doía. Mas a sombra não desaparece só porque a ignoras. Se não a fazes consciente, ela se manifestará em tua vida em formas que não podes controlar. Jung dizia: até que faças consciente o que há em teu inconsciente, este dirigirá a tua vida e o chamarás destino. E isso é exatamente o que acontecia com Daniel. Não era seu destino sofrer no amor. Não era seu destino ser abandonado. Mas até que não entendesse a origem de sua dor, seguiria trazendo situações que confirmassem sua crença mais profunda, que não era suficiente para ser amado. Desde um ponto de vista terapêutico, este é um padrão comum em pessoas que cresceram com figuras parentais frias ou distantes. A criança aprende que seu amor não é suficiente para mudar seus pais, que por mais que se esforce, não conseguirá ser vista, não conseguirá ser amada como deseja. E quando essa criança cresce, leva consigo a mesma crença ao mundo das relações adultas. Busca, inconscientemente, reviver a história com a esperança de mudar o final. Daniel, como muitas pessoas, não entendia que não era sua parceira quem devia curá-lo. A única pessoa capaz de preencher esse vazio era ele mesmo. Até que não se desse a si mesmo o amor que buscava nos outros, seguiria trazendo relações que o fizessem sentir igual a quando era criança, desamparado e sem controle. Aqui é onde entra o conceito de individuação. Jung falava da individuação como o processo de nos tornarmos nossa versão mais autêntica, integrando todas as partes de nós mesmos. Daniel tinha passado sua vida esperando que o amor chegasse de fora. Mas o amor verdadeiro, aquele que não se baseia na carência, só pode surgir quando uma pessoa aprendeu a se amar sem condições. Desde um ponto de vista terapêutico, há um exercício que pode ajudar aqueles que viveram o mesmo que Daniel: a reescrita da história pessoal. Jung falava da importância de conectar com a criança interior, de falar com essa parte de nós que ainda sente dor,
que ainda está esperando ser validada. Se Daniel fizesse esse exercício, escreveria uma carta à sua criança interior, dizendo-lhe tudo o que precisava ouvir quando era pequeno: és suficiente. Não tens que fazer nada extraordinário para ser amado. Não tens que ganhar o amor de ninguém, porque já o mereces. Quando tornamos consciente nossa ferida, temos a oportunidade de mudar nossa percepção. Podemos entender que o amor não é algo que ganhamos com esforço, mas algo que permitimos entrar quando nos vemos com verdadeira compaixão. E essa é a chave que mudará a vida de qualquer pessoa que, como Daniel, tenha sofrido no amor. Curar não é encontrar alguém que nos ame diferente. É aprender a nos amar de uma maneira que nunca antes o fizemos. Agora que analisamos a sombra de Daniel e o impacto de sua infância em sua vida amorosa, é momento de aprofundar na próxima parte deste análise: o processo de transformação. Porque uma vez que tornamos consciente o problema, o próximo passo é tomar ação. E aqui é onde começa o verdadeiro câmbio. A história de Daniel não termina na descoberta de sua ferida, porque o reconhecimento, embora seja o primeiro passo, não é suficiente. Jung dizia que saber algo intelectualmente não o muda. A verdadeira transformação ocorre quando aplicamos esse conhecimento na vida real. E aqui é onde muitas pessoas falham. Descobrem sua ferida, mas seguem agindo igual. Seguem buscando o mesmo tipo de relações. Seguem esperando que o amor externo as resgate. Seguem repetindo o ciclo porque não tomaram o passo mais difícil: romper com sua própria história. A pergunta-chave é: como se rompe o padrão? Como se deixa de atrair o mesmo tipo de pessoas? A resposta está na autoconsciência e na reprogramação do inconsciente. Jung falava da importância de integrar a sombra, de deixar de rejeitar essas partes de nós que nos doem, de aprender a nos ver em nossa totalidade. E isso implica fazer coisas que antes nos pareciam impossíveis. Para Daniel, isso significou tomar decisões radicais. Primeiro, aprendeu a estar sozinho sem se sentir vazio. Isso é chave, porque muitas pessoas entram em relações não por amor, mas por medo da solidão. Quando aprendes a estar sozinho sem angústia, descobres que o amor que realmente precisas já está dentro de ti. E isso muda a maneira como interages com os outros. Deixas de buscar desde a necessidade e começas a escolher desde a plenitude. Segundo, estabeleceu limites. Quando não nos valorizamos o suficiente, permitimos que os outros nos tratem com indiferença, com desinteresse, com frieza. Daniel entendeu que se queria um amor saudável, devia começar por demonstrar ao mundo como queria ser tratado. E isso significou aprender a dizer não ao que não o fazia sentir bem, a soltar as pessoas que não podiam amá-lo da maneira que merecia. Terceiro, mudou seu diálogo interno. Desde a infância, sua mente tinha gravado uma mensagem subconsciente: não sou suficiente. E cada relação fracassada reforçava essa crença, mas agora ele tinha o poder de mudá-la. Cada dia, repetia novas afirmações: sou valioso. Sou digno de amor. Não preciso demonstrar nada a ninguém para ser amado. E com o tempo, sua mente começou a acreditar nisso. O resultado foi incrível. Quando Daniel deixou de perseguir o amor e começou a viver desde a segurança em si mesmo, tudo mudou. Já não se conformava com menos do que merecia. Já não aceitava relações que o fizessem duvidar de seu valor. E o mais importante, quando finalmente encontrou o amor, foi um amor saudável, recíproco e livre. Jung dizia que o amor verdadeiro só pode florescer entre dois seres completos. E Daniel finalmente tinha entendido que a única maneira de encontrar esse amor era primeiro tornar-se alguém que já não precisava que outro o completasse. Se essa história ressoou contigo, quero que nos comentários escrevas: escolho curar-me e romper meus padrões. Porque esse não é só o final de uma história. É o início da tua. A história de Daniel não é só a história de um homem que sofreu no amor. É a história de todos aqueles que sentiram que o amor os evade, de quem repetiu os mesmos padrões sem entender porquê, de quem sentiu o vazio de não ser escolhido. Mas o que Jung nos ensinou é que o amor não é um destino, é um reflexo. E até que não te tornes alguém que se ama a si mesmo, seguirás vendo no mundo a falta de amor que carregas dentro.
Agora para por um momento e pergunta-te: quantas vezes sentiste que o amor te falhou? Quantas vezes acreditaste que não é suficiente? Quantas vezes buscaste em outra pessoa a validação que não te deste a ti mesmo? Se a resposta é muitas, então é momento de fazer algo diferente. Como Jung disse, o que resistes, persiste. O que aceitas, te transforma. Até que não aceites que o amor não é algo que se busca, mas algo que se constrói desde dentro, seguirás te sentindo vazio. Então reflete. Estás te amando como desejas que os outros te amem? Ou segues esperando que alguém mais te faça sentir completo? Se segues esperando que o amor venha de fora, então a pergunta-chave é: que parte de ti ainda se sente indigna de amor? Que crenças segues repetindo que te fazem pensar que não mereces ser amado plenamente? Porque lembra, o amor não é um prêmio, é um reflexo da relação que tens contigo mesmo. Agora diz-me, que ações podes começar a tomar hoje para te demonstrar o amor que buscas nos outros? O que mudarias em tua vida se soubesses com certeza que já é suficiente, que já mereces amor sem condições? Deixa-me algo nos comentários. Escreve a frase: hoje escolho amar-me de verdade. Não como uma simples afirmação, mas como um compromisso contigo mesmo. Porque quando realmente tomas essa decisão, tudo em tua vida muda. E agora, diz-me, estás pronto para romper com o velho roteiro de tua vida e começar a escrever uma nova história? Se chegaste até aqui, significa que algo dentro de ti ressoou com essa verdade. O amor que buscas não está em outra pessoa, está dentro de ti. Não podes seguir esperando que alguém mais te faça sentir valioso. Não podes seguir repetindo a mesma história, esperando um final diferente. Tens o poder de mudar tua vida, de transformar tua história, de romper o ciclo. Mas agora a pergunta mais importante é: o farás? Carl Jung nos deixou um legado imenso, mas a maior de suas ensinanças é que o destino não está escrito. Nós o escrevemos com cada decisão que tomamos. E hoje, tu tens a oportunidade de tomar uma nova decisão. Escolher-te, curar, mudar, construir o amor desde dentro. Se este conteúdo te impactou, deixa nos comentários a frase: sou o criador de meu destino. Porque quando declaras algo com convicção, quando o dizes em voz alta, começas a torná-lo realidade. E lembra, o amor maior que podes encontrar nesta vida é o que constróis dentro de ti. Isso foi psicologicamente reflexivo, onde cada vídeo não só te faz pensar, te transforma. Nos vemos no próximo conteúdo. E até lá, segue explorando tua mente, segue desafiando o teu destino e segue escolhendo-te a ti mesmo.